Olá, meus amores, como vocês estão? Chegou a nossa digníssima quarta-feira, dia de Mercúrio, dia do nosso blá blá blá. E hoje a quarta-feira está temperada com o que a gente mais gosta, que é fofocas e fofocas internacionais, por favor. Mas antes da gente falar da fofoca objetivamente, como vocês estão? Como foram de eclipse do dia 21? Esse eclipse foi muito intenso e os aspectos eles estão aparecendo tão claramente que fica até meio redundante a gente falar. A correspondência está tão intensa. E sobre as manifestações, tudo isso nós vamos falar no episódio que vai sair domingo. Então, fica ligado, porque domingo a gente vai falar muito sobre as correspondências que aconteceram exatamente no dia do eclipse. Mas hoje eu reservei esse dia especialmente para a gente falar de casais, pseudo-casais. A gente já conversou algumas vezes aqui que toda lua nova que tem um eclipse, ela é muito intensa e seus efeitos reverberam por 6 meses até a próximo eclipse. Então, tudo que a gente plantar agora, e a gente ainda está em período de lua nova, a gente vai ver reverberando até fevereiro do ano que vem. Pois bem, o Sol entrou em Libra, a Lua já tinha entrado domingo, o Sol entrou na segunda-feira, se juntou a Mercúrio, que já estava lá nessa consciência astrológica, e a gente sabe que Libra fala da diplomacia, dos acordos, dos diálogos, né? Libra coloca na balança, equilibra as relações. Então, guarda essa informação que a gente vai falar sobre isso. Nesse contexto, acontece a abertura dos trabalhos, né? A abertura da conferência da ONU, que aconteceu na terça-feira, dia 23. E o Brasil, tradicionalmente, abre essa conferência com discurso, desde 1955. Logo após o discurso do Brasil, tem um discurso do anfitrião, presidente dos Estados Unidos. E seria o primeiro encontro, ontem seria o primeiro encontro entre Lula e Trump. Desde que começou essa guerra tarifária, essas questões envolvendo a diplomacia internacional, ontem seria o primeiro encontro deles pessoalmente. Pois bem, Lula vai com um discurso muito duro em defesa da nossa soberania e da nossa democracia. Enfim, fala vários temas importantes. Se você ainda não viu, assista, porque é importante a gente saber. Independente da nossa posição política, é importante saber o que está acontecendo, o que está sendo dito pelo mundo. E foi aplaudido, interrompido durante 4 vezes por aplausos, principalmente quando ele fala de soberania. E quando ele sai do discurso, ele cruza com Trump, que ia ser logo depois dele. E é aí que chega a nossa fofoca. Pois bem, depois desse encontro, o Lula sai, né, e tem um encontro com o Trump nos bastidores, e logo depois vem o discurso do Trump, e ele fala a seguinte frase, eu vou ler, é óbvio que eu não decorei. Trump diz, tivemos uma boa conversa e combinamos de nos encontrar na semana que vem, se isso for de interesse dele. Ele parece um cara muito legal. Na verdade, ele é. Gostou de mim, eu gostei dele. E eu só faço negócios com pessoas de quem eu gosto. Eu não faço negócio com quem não gosto, quando eu não gosto da pessoa. Quando eu não gosto, eu não gosto. Pessoal, ele termina dizendo: tivemos uma química excelente. E é aqui que a gente vai começar a analisar os aspectos astrológicos. Lembra que eu falei de Libra, da diplomacia, dos encontros? Depois de meses tentando, o Brasil tem essa sinalização de diplomacia. Vamos lá, Brasil está há meses tentando uma abertura diplomática através do Itamaraty, através do vice-presidente, através de ministros de Estado. Enfim, várias pessoas foram mandadas lá e não houve nenhuma abertura. Foi um encontro de aproximadamente 39 segundos, conforme dito pelo próprio Trump, cronometrado pelo Trump, onde rolou química. Gente, Libra é regido por Vênus e fica com ar, né, é lógico, pessoal, não tô aqui, é só uma brincadeira, né? Eu sei que não é uma relação amorosa, mas fica bem claro, né, quando a gente conhece alguém que fala da química, da empolgação que a gente tem com essa química que rola, né? É um termo que a gente usa para os casais apaixonados. E, né, Trump usa isso numa conferência onde tem chefes de Estado do mundo todo sob esse aspecto de Libra. E temos essa abertura, mas vamos falar dos mapas dele. Eu vou aqui destacar 2 pontos que eu achei mais interessantes. Primeiro, a Lua transitando por Libra faz uma conjunção e um trígono com o Sol do Trump. Né? Júpiter também fala da diplomacia internacional, né? Ele tem esse Júpiter na casa 3, que fala dos diálogos. Então, tava bacana, tava legal. Por um outro lado, no mapa do Lula, estou com os mapas abertos, Mercúrio em Libra faz uma conjunção com Vênus dele natal. Então, Lula venceu o Trump, isso nos bastidores se falaram, foi comentado, pelo abraço, pelo afeto. Lula falou que se encontrasse ele, seria educado, cumprimentaria, mas ele não resistiu
talvez esse magnetismo que o Lula estava ali, né, num simples encontro de 39 segundos. E aí ele fala isso, então ele dá essa declaração de forma espontânea dessa química que rolou e da possibilidade de um encontro para avaliar as medidas, enfim, para tentarmos um acordo, né? E segundo aí a própria narrativa do Trump. Acontece, pessoal, que agora a gente vai olhar um outro contexto, o contexto geral. O Sol em Libra fazia uma oposição exata ontem com Netuno. E Netuno fala das ilusões, das fantasias, fala de gerar expectativas. E o Trump tem um histórico de um heterotop tóxico. Porque ele já fez encontros com outros líderes internacionais que ele convidou para a Casa Branca e, na verdade, ele humilhou essas pessoas, enfim, colocou essas pessoas em saia justa, que foi o caso do Zelensky e o caso do presidente da África do Sul, que foi lá e ele falou de genocídio branco na África do Sul, enfim, viajou completamente. Então, aqui, resta, gente, tem como a gente saber, você é astrólogo, você tem que saber. Gente, a gente não é adivinha, a gente é astrólogo. Esse encontro não tem data marcada, não tem nem formato marcado para a gente poder fazer uma leitura do céu no dia do encontro. Mas a gente tem que estar com esse pezinho atrás. E me parece que a diplomacia brasileira está com esse pezinho atrás, está preferindo um encontro virtual, né, privado, porque não sabemos exatamente como o Trump vai agir, a cabeça dele, a gente não sabe o que vem. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Esse encontro Lula-Trump é amor ou é cilada? O que vocês votam? Vamos fazer um bolão aqui, né? Do que vocês acham que pode ser dessas relações. É lógico que eu espero que seja harmônica, que o Lula realmente consiga rever essa questão de tarifa. Mas a astrologia serve para deixar a gente alerta e consciente do que pode aparecer.